Boa, galerinha. Voltando aqui então na nossa série de regra de 3, exercício 4, dando continuidade aí de onde paramos. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas, combinou pagar essa R$120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$600 semanais. E como um estímulo também propôs que na semana na qual ele vendesse 1.200, ele receberia 200 em vez de 120. Ao término da primeira semana, esse funcionário conseguiu aumentar as vendas para R$990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de... Aí é o seguinte, né? Ele tá te contando uma historinha, ele te deu algumas informações aqui que são informações a mais, tá certo? Ele chegou aqui, ele não conseguiu, né, vender os 1.200, tá? Ou seja, ele não vai receber os 200 a mais, porque ele não bateu, né, a cota, foi um pouquinho abaixo da cota. Porém, foi, né, vamos dizer assim, bem mais do que ele recebe normalmente, tá certo? Então, a conta vai ser de maneira proporcional ao que o patrão dele propôs, beleza? Então, ele ganharia, se ele vendesse 1.200, ele ia ganhar quanto? R$200 a mais. Mas ele não vendeu os 1.200, ele vendeu 990. Então, quanto que ele vai ganhar mais? Tá certo? Então, de novo, a gente tem aqui as nossas duas colunas. Dessa vez é uma coluna imaginária, entre aspas, porque eu não fiz aquela tabelinha, eu não montei a tabelinha. Então, você tem aqui as vendas e o aumento, né? O que ele vai ganhar a mais, a quantia a mais. Beleza? Mas funciona da mesma maneira, né? A gente vai fazer aqui uma multiplicação cruzada. Portanto, 1.200x é igual a 200 vezes 990. X é igual a 200 vezes 990 dividido por 1.200. O que eu posso cancelar aqui, né? Eu posso pegar esses dois zerinhos e cortar com esses dois zerinhos aqui de cara. Tá certo? O que mais que eu posso fazer? Eu posso simplificar, né? O 2 com o 12. Se eu divido por 2 em cima, esse cara aqui vai ficar 1. Se eu divido por 2 aqui embaixo, vai ficar 6. Então tem ali 990 dividido por 6. Beleza. 990 dividido por 6 dá 165. Belezinha? Letra B. Então repara, não são os 120 que ele está ganhando, são 165. Por quê? É proporcional ao aumento nas vendas que o patrão dele indicou, né? Na primeira vez, na primeira fala dele aqui. 5. Uma universidade tem um professor para cada 6 alunos e 3 funcionários para cada 10 professores. Esse aqui não precisa nem armar, tá certo? Determine o número de alunos por funcionário. Então, um professor para cada 6 alunos, se eu tenho 10 professores, eu vou ter 60 alunos. É só você multiplicar, né? 10 vezes 6 são 60 alunos. E são 60 alunos para cada 10 professores. Eu vou ter 3 funcionários. Eu podia ter feito ao contrário. Podia ter feito ao contrário. Não, mas acho que tá bom. Acho que serve. Ou seja,
São 3 funcionários, ele quer aluno por funcionário. Isso aqui é razão, né? É mais uma razão. Então, 60 alunos para cada 3 funcionários. Por que 60 alunos? Porque são 10 professores. E a cada um professor tem 6 alunos. Logo, são 60, né? 6 vezes 10, 60. Certo? O que ele pediu? Ele quer aluno por funcionário. Então, aluno por funcionário. E 60 dividido por 3 dá 20. Tá bom? Letra D. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se essa 6 a gente consegue fazer aqui. Uma arruela de 50 metros de comprimento. É uma arruela, tá, pessoal? É uma rua pequena. Ele quis dizer aqui. E 8 metros de largura, foi pavimentada com 20 mil paralelepípedos. Quantos paralelepípedos seriam necessários para pavimentar outra rua com o dobro do comprimento e cuja largura é igual a 3/4 da largura da rua anterior? Então a gente tem aqui, vamos dizer assim, são 2 continhas, né? A gente tem aqui uma rua, a gente vai ter aqui uma outra rua. Certo? A primeira tem 50 por 8. 50 por 8. Tá certo? E ele precisou de 20 mil paralelepípedos. Quantos paralelepípedos? Paralelepípedos seriam necessários para pavimentar outra rua com o dobro do comprimento. Então, se o comprimento aqui é de 50, aqui vai ser de 100. E 3/4 da largura da rua anterior. Aqui vai ser 3/4. Na matemática, a palavra D é vezes. Então, 3/4 de 8. Tá certo? 3/4 vezes 8. O 8 eu posso simplificar com 4, dá 2, né? 2 vezes 3, 6. Então, a minha largura aqui é de 6. Tá certo? Bom, eu posso, já que a medida de área é uma medida de superfície, eu posso calcular a área, e montar uma regrinha de 3, tá certo? Então, 8 vezes 5 dá 40, logo 50 vezes 8, 400. Então, a área da pequena está para 20 mil, assim como a área da grande, 6 vezes 100, está para X, que é o que eu quero. Tá certo? Podemos fazer desse jeito. Tá bom? Eu tenho que ter um parâmetro, né? Eu tenho que ter a grandeza aqui para poder comparar. Lembrando que a gente está falando de regra de 3, então tudo vai cair nisso daqui. Tá certo? Eu posso... Tem algumas maneiras de eu simplificar aqui. Tá certo? Uma das opções seria eu cancelar esses 2 zeros aqui. Tá bom? Eu posso fazer desse jeito aqui, porque está um do lado do outro. Poderia também cancelar esses 2 zeros aqui do 400 com 2 zeros do 20 mil. Tá certo? Mas aí eu não ia poder cancelar nada aqui dos 600. Tá bom? Isso daqui é uma opção. Você faz um ou outro. Não pode cancelar os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Então efetua aqui a tua multiplicação cruzada. 4x é igual a 6 vezes 20 mil. Logo x é igual a 6 vezes 20 mil dividido por 4. Tá bom? Eu posso simplificar o 6 com o 4. Ou eu posso simplificar o 20 mil com o 4. Tá? Eu vou preferir simplificar o quê? O 20 mil, né? 20 dividido por 4 dá 5. Então isso daqui dá 5 mil. 6, 5 mil. Vezes 5 mil, tô ficando sem espaço. Dá 30 mil. Vou botar 30k. Vou ser mais moderninho. Tá bom? Então 30 mil, letra A. Beleza? Número 7. Ao reformar... Eita, esbarrei aqui. Ao reformar-se o assoalho de uma sala, suas 49 tábuas corridas foram substituídas por tacos. As tábuas medem 3 metros de comprimento por 15 centímetros de largura. Os tacos, 20 por 7,5 centímetros. Então, ó, repara que a gente tem aqui 2 unidades de medida diferentes. Tá bom? Então, só para anotar aqui, as tábuas tem 300
por 15. Por que 300? Eu estou deixando em centímetro, tá bom? Se não for uma boa ideia botar um T. Agora que eu me liguei, é tábua e taco. Então não adianta, né? Sei lá, botar um T grande e um T pequeno. E os tacos, 20 por 7,5. Beleza? O número de tacos necessários para esta substituição foi... Bom, aqui, galera, é o seguinte. Você pode, já que, né, são 49 tábuas, então vou ter que multiplicar ainda isso daqui por 49 no final, tá? Porque ele pegou aqui, são 49 tábuas. Eu vou calcular a área total, tá certo? Porque ele fala para você, né, que eu reformei o assoalho, as 49 tábuas, ou seja, o que ocupava aquilo tudo lá eram 49, cada tábua vai ter isso daqui, ou seja, isso vezes 49, vai ser a área total. E essa área total eu posso dividir pela área de um taquinho só, aí eu vou ter um número total de tacos, tá certo? Então vamos lá, a área da tábua vai ser 3 vezes 15, 45, mais 2 zerinhos, 4.500 centímetros. Lembrando que está tudo em centímetros. Se são 49 tábuas dessa, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar agora por 49. Então vai ser 49 vezes 4.500, que vai me dar 220.500 centímetros quadrados. Isso daqui é a área do espaço que está lá, tá certo? Agora vão ser 220.500 dividido pela área de um taquinho desse daqui, beleza? Um taco vai ser 20 vezes 7,5, 2 vezes 7,5 dá 15, mais um zerinho, 150. Tá certo? 150. Então um taco ocupa 150 centímetros quadrados. Portanto, 220.500 dividido por 150, eu tenho 1.470. Beleza? Não precisei da regra de 3. Não faria por regra de 3 também. Tem outros modos, né? Eu não faria, não acho uma boa. Mas tá certo? Não precisou, né? Não foi tão difícil assim. Foi mais aqui um raciocínio. 8. Um relógio atrasa 1 minuto e 15 segundos a cada hora. No final de um dia, ele atrasará. Bom, em 1 minuto e 15 segundos por hora, no final do dia tem 24 horas. Então vai ser 24 vezes 1 minuto e 15 segundos. Para quem não sabe multiplicar minuto e segundo, seria você multiplicar o 24 por 1 e o 24 por 15, tá? É como se fossem duas contas diferentes. 24 vezes 1 dá 24 minutos, óbvio. E 24 vezes 15, deixa eu puxar aqui minha calculadora, eu tenho 360 minutos, tá certo? Só que a resposta não é assim, né? Você não fala para ninguém que você tem 360 segundos. Perdão, acho que eu falei minuto. Então você tem que converter, né? Como que você converte segundo para minuto? Você divide por 60. Por quê? A cada 60 segundos você tem 1 minuto inteiro. Então isso aqui, dividido por 60, você tem 6 inteiros. Ou seja, vão ser 24 mais 6, que dá 30 minutos. É muita coisa, né? Final do dia, ó, o cara atrasou 30 minutos. No dia seguinte, para ele trabalhar, 30 minutos fazem muita diferença. Uma guarnição de 1.300 homens tem víveres para 4 meses. Vamos dizer assim, a comida, né? Material de sobrevivência para 4 meses. Se desejarmos que os víveres durem mais 10 dias,
quantos homens serão dispensados? Então a gente tem que eliminar alguns homens. Bom, 1.300 para 4 meses. Então nós temos aqui duas grandezas, homens e tempo, correto? A gente está falando de alimentação. Vamos pensar aqui um pouquinho. A gente está falando de alimentação, né? Ele quer que os viveres durem mais 10 dias. Quantos homens? Então, X homens, tá certo? Quantos dias? Esse cara que está em meses. Então, a gente já tem aqui um problema, né? Qual é o problema? 4 meses mais 10 dias. Esse cara que está em meses, esse cara que está em dias. Então a gente tem aqui duas escalas diferentes. A gente vai ter que mexer nisso daqui. Tá certo? Então vamos lá. Algumas coisas aqui que a gente tem que considerar. Se eu diminuir a minha quantidade de bocas para eu alimentar, vamos pensar assim, né? Se eu diminuo a minha quantidade de bocas para alimentar, o que vai acontecer com o meu tempo? Esse meu tempo vai aumentar. Então, vamos ser bem claro aqui. Eu tenho 1.300 pessoas. Eu tenho uma quantidade de comida que vai durar 4 meses. Se eu diminuir a quantidade de pessoas, vamos supor que, sei lá, 200 pessoas foram embora. Tá certo? Eu diminuí a quantidade de pessoas. Aquela mesma quantidade de comida vai fazer o quê? Ela vai durar mais tempo, porque eu tenho menos gente para comer. Então, essa grandeza aqui, essas duas grandezas, são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? E o que a gente faz com grandezas inversamente proporcionais? Nós temos que inverter uma das duas frações, tá certo? Eu peço, né? Eu sempre explico para vocês e eu peço para vocês sempre inverterem a segunda, tá? A segunda não. Minto. A fração que não tem o x. Pronto. Tá? Na regra de 3 simples, não vai fazer diferença, tá? Você inverter aqui tem o x e aqui não tem o x, tá? Tanto faz você inverter aqui na realidade. Por que eu peço para você evitar, para você não mexer nesse cara aqui? Porque na regra de 3 composta, você não pode mexer nele, tá? Quando você for estudar a regra de 3 composta, você não mexe na fração que tem o x. Então vamos evitar, né? Deixa ela quietinha aqui do jeito que ela tá. Tá certo? Vamos mexer só nesse cara aqui. Bom, mas a gente disse que tem alguma coisa para fazer aqui antes, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que acertar essa escala. Eu tenho aqui 4 meses e o outro aqui está em dias, né? E outra coisa que a gente tem que prestar atenção, ele falou que é para durar mais 10 dias. Então não é para durar só 10. Ele tem que durar mais 10 dias. Tem que durar 4 meses, mais 10 dias. Tá certo? A gente vai usar aqui o mês comercial. Beleza? Cada um mês eu tenho 30 dias. Então aqui eu vou ter 4 vezes 30. 4 vezes 3, 12. 120 dias. E tem que durar quanto agora? Mais 10 dias? 130 dias. Beleza? Então, de novo, por que eu estou colocando em dias? Porque eu não posso trabalhar com duas unidades de medidas diferentes. Foi a mesma coisa quando a gente falou lá de horas e minutos. A gente tem que converter, tá certo? A gente tem que escolher uma escala para mexer. Até dá para mexer aqui em meses, só que você tem que você vai ter que trabalhar com um número decimal. Isso não é muito agradável. Então, por que não trabalhar com números inteiros? Tá certo? Outra coisa, o que a gente combinou? Isso daqui é inversamente, então eu vou ter que inverter. Se antes eu tinha 120 dividido por 130, agora eu vou ter 130 dividido por 120. Ó, botei até de vermelho aqui para chamar a sua atenção. Tá certo? Que a gente tem que fazer essa conversão. Beleza? Daqui para frente eu posso multiplicar cruzado ou, se você já se ligou, o que está acontecendo do 130 para o 1.300? Eu simplesmente multipliquei por 10. Obviamente aqui embaixo eu também tenho que multiplicar por 10. Logo x vale quanto? 1.200. Tá certo, pessoal? Beleza? Beleza, então.
Ah, sim, a gente não respondeu a pergunta, né? Ou seja, para eu marcar a resposta correta, ó, quantos homens serão dispensados? Eu tenho que ter uma quantia de 1.200. Se era 1.300, passou a ser 1.200, eu dispensei quantos? 100. Letra E. Alright. Então, vamos fazer o mesmo esquema aí. Próximo vídeo a gente volta com a número 11. Tá certo? Eu não sei se vai durar mais de 20 minutos. E para não ficar muito quebrado, eu vou terminar no próximo vídeo. Falou? Então, até a próxima aí. Valeu, fui.